Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu escolhi compartilhar aqui com vocês as consciências que se apresentaram na última classe que eu facilitei nesse final de semana no Rio de Janeiro. Há 3 meses atrás eu estive no Rio de Janeiro, realizei classe de barras e de facelift e se apresentou as consciências de receber do reino das sombras, né? De receber daquilo que está reprimido dentro de você, que está guardado, que você não quer olhar. Receber da sombra é um lugar do qual abre um espaço enorme. Os vídeos estão aqui no canal do YouTube, Receba do Reino das Sombras e Destruindo o Segundo Degrau. Ao trabalhar isso nos alunos, eu consegui também olhar para a minha própria sombra e abrir um espaço enorme. Então eu escolho voltar para o Rio de Janeiro e realizar novas classes. Esse final de semana, novamente, a sombra se apresenta de uma forma que eu jamais considerei. As consciências que foram aí, a contribuição para que eu pudesse facilitar essa classe com clareza, foi de Gary Douglas, fundador do Axis Consciousness, Dr. Dan Heer, cofundador do Axis Consciousness e do nosso amado professor Hélio Couto. Bom, as consciências foram se apresentando já um dia antes de viajar, num atendimento que eu fiz aqui na minha casa com sessão de barras. Uma menina que eu não conhecia, ela vem do interior para fazer uma sessão de barras comigo. E quando ela está vindo para cá, ela me pergunta qual o índice de saltos quânticos relacionados a relacionamentos, que é o que ela gostaria de trabalhar. Eu respondi para ela: a sessão de barras vai deletar todos os arquivos onde você está funcionando a partir de um piloto automático. Então, no momento que você deletar esses arquivos, você vai ter clareza de como está escolhendo os seus relacionamentos e então fazer uma escolha mais consciente. Quando ela chega aqui, ela me fala com clareza que tem a percepção clara de que ela sabota os seus relacionamentos. Quando a coisa está caminhando ali para algo sério, para um relacionamento sério, ela dá um jeito de terminar. Ela dá um jeito de sabotar esse relacionamento. Ela só não sabe por quê. Então, quando ela vem para a sessão de barras, ela quer descobrir por que ela faz isso, deletar essa informação, então abrir a possibilidade de relacionamento ou receber da informação do que é esse trauma 1208 e então poder destruir e descriar. Quando ela vai para a maca, o que se apresenta é algo completamente diferente. E ao mesmo tempo traz ali a clareza que a gente precisava para saber por que então ela escolhia sabotar os seus relacionamentos. Antes dela deitar na maca, eu pergunto pra ela: como é o relacionamento dos seus pais? E ela diz: não tem. Minha mãe é falecida já há algum tempo. Minha mãe morreu de câncer. Eu tenho 2 tias atualmente com câncer e alguns parentes da minha família já morreram com câncer, com idades completamente diferentes. Eu tive inclusive uma tia que faleceu de câncer com 15 anos de idade. Ela começa na mesma hora a se emocionar falando disso e me relata que um dos pedidos que fez ao professor Hélio Couto na ressonância harmônica foi cura. Ela foi pedir a cura de algo que nem se apresentou. Era como se ela procurasse já curar o câncer antes dele se apresentar, como uma espécie de prevenção. Na mesma hora, então, eu respondo para ela: eu sei porque você está aqui. Porque na minha última ressonância harmônica, eu estou na 14ª ressonância, e uma das coisas que eu pedi foi que o meu abraço conseguisse curar algo aqui nessa realidade considerado impossível, entre eles o câncer. Se tudo é possível, eu fiz esse pedido para o professor Hélio, e com certeza eu e o meu corpo vamos encontrar uma forma, de ter clareza sobre os lugares onde as pessoas estão escolhendo essa mentira na mente. Ela foi ali a contribuição para que eu começasse a entender de que forma esse pedido chegaria para mim. Então eu entendi. Ela veio por conta desse pedido que eu fiz na ressonância harmônica, Eletromagnetismo. Eu peço então para que eu tenha clareza, para que o meu abraço consiga curar, porque cura é um equívoco, a doença sequer existe. Mas então a própria ressonância harmônica me traria clareza de como localizar a mentira dentro do cérebro das pessoas que está criando o câncer. Durante a sessão de barras, ela me relata, bem pequena, no colo da mãe. Então ela está
no velório de uma tia que morreu com câncer aos 15 anos de idade. A família toda vive o medo do câncer. Ela me relata que ela tem a clareza de que qualquer idade, 15, 20, 30, 40, a mãe morreu com um pouco mais de 50 anos, qualquer idade é possível ter câncer e morrer de câncer. A família vive num pânico com medo da doença. Vamos lembrar que a informação que está no campo eletromagnético é medo do câncer. Adivinha? Automaticamente isso vira um pedido para o universo e eles acabam desenvolvendo o câncer. É um padrão repetitivo na família, o medo e o pânico. Então, quando ela pede ali na ressonância harmônica para curar algo que nem aconteceu ainda, é porque ela já está vibrando no medo. Então eu pergunto para ela na maca: você escolhe sabotar os seus relacionamentos porque você acredita que vai morrer cedo com câncer? E o corpo dela fica leve. Responde que sim. Na mesma hora vem a clareza para ela. Com certeza, Débora. Eu acredito que sim. E por isso eu não escolho ter filhos, e por isso eu tenho medo de ter filhos e deixar os meus filhos e morrer cedo e deixar eles, ou simplesmente perder eles com câncer, enfim. Tá aí a clareza, tá aí a resposta. O medo da morte. Então a gente foi trabalhando, né, essa questão na maca e o corpo dela foi ficando mais leve. Eu fui então perguntando como que ela se percebia agora, a clareza que ela tem, então, de que doença não existe, que aquilo era uma escolha, não era genético, e sim um padrão repetitivo do medo do câncer, que começou lá no avô e foi se repetindo e se repetindo. Então eu pergunto para ela: você percebe que se você der um salto nessa maca e apagar essa informação, 350 mil pessoas que têm medo de câncer também vão apagar? E ela: sim. Foi muito bonito, porque quando eu falei isso para ela, automaticamente eu disse 350 mil pessoas com ou sem corpos, não é mesmo? Porque quantas pessoas da sua família já desencarnaram que neste momento podem ter um salto de consciência e não fazer mais essa escolha? E ela disse: a minha mãe, por exemplo? Eu disse sim, não sabemos ainda, porque sua mãe pode estar encarnada ou desencarnada, não é mesmo? E neste exato momento a gente viu uma pomba branca. Foi a coisa mais linda, a pomba se aproximando da minha janela. Era dia de Corpus Christi. E nesse dia, o sino da igreja começou a tocar. Foi muito bonito, foi uma sessão de barras muito bonita. Esse foi o último atendimento que eu fiz antes de ir para o Rio de Janeiro. Como tudo é uma coisa só, como estamos todos emaranhados, o atendimento com esta menina foi aí a chave para que pudesse começar a se encaixar as peças de tudo que eu ia ver no Rio de Janeiro. Antes mesmo dessa menina ir embora da minha casa, eu recebi a mensagem no telefone de uma paciente e uma grande amiga que está enfrentando o câncer, que há alguns meses eu estou chamando ela para vir na minha casa para então fazer as sessões de barras, e ela não tá vindo, não tá escolhendo vir, e para mim isso é muito claro, porque recentemente ela perdeu um filho, então é como se em algum lugar do inconsciente dela ela não escolhesse mais se curar. Então, nesse exato momento, ela manda uma mensagem pra mim. Ela disse: Débora, acabei de ver seu vídeo no Instagram sobre receber do invejoso. Você é fodástica, você é incrível, eu amo você. Fazia um tempo que ela não falava comigo. E naquele exato momento, depois que tocamos na mentira sobre a criação do câncer dentro da cabeça daquela menina, automaticamente 350 mil pessoas emaranhadas com ela e emaranhadas comigo também receberam daquela sessão. E automaticamente esta mulher que está doente de câncer lembra de mim. Então eu agradeço naquele exato momento, porque ela já estava recebendo em algum lugar dentro do inconsciente dela, o ponto de vista sobre o que ela chama de doença estava mudando. Pois bem, cheguei no Rio de Janeiro, realizei as classes. O que foi se apresentando? Já no sábado, então, começa a aparecer algo muito intrigante. Duas meninas que foram fazer a dupla, né, para fazer a troca ali, para aprender a correr as barras uma na outra. Uma tem 26 anos e a outra 62. Ambas estavam de uma forma inconsciente e até então
sem a gente saber o motivo, escolhendo envelhecer o corpo. Se apresentou durante a classe vários momentos onde elas estavam de uma forma inconsciente, escolhendo desmontar e envelhecer os seus corpos. A aluna de 62 anos, ela me relata que quando chegou ali 60 anos, ela começou a desmoronar o corpo. Os efeitos do envelhecimento começaram a aparecer de uma forma surpreendente. A menina de 26 me relata então que percebeu em algumas semanas o envelhecimento do corpo. Ela já tinha participado de uma classe comigo de facelift e essa consciência já tinha se apresentado. E a gente vinha então destruindo e descriando todos os lugares que ela estava, por alguma razão, escolhendo envelhecer o corpo. Nesta classe do Rio de Janeiro, a razão então aparece. No domingo, então, vem a clareza aí pra gente na classe de facelift. Eu estou facilitando uma menina que a questão dela é relacionamentos. Ela percebe também de forma muito clara que sabota relacionamentos com base nas criações, nos relacionamentos que ela vem criando. Também aí uma pessoa que estuda bastante, já tinha participado de uma classe de barras, faz aí ressonância harmônica e já tem um entendimento que criamos a nossa própria realidade. Então ela me diz: Débora, eu tenho clareza que eu saboto com base nas coisas que eu venho criando, mas eu não sei ainda por que eu saboto. Ela me fala que ela foi casada, separada, e questões religiosas talvez fosse ali a chave, porque a Igreja Católica, do qual ela faz parte, não reconhece o segundo casamento. Então, se ela fosse viúva, ela pudesse ter mais leveza para se relacionar. Então, ela me fala de forma muito clara, sem nenhum ponto de vista, que prefere em algum lugar dentro dela que o ex-marido, então, morresse para que ela pudesse se relacionar. Então, nesse momento, eu peço para que ela faça uma pergunta para o universo, exatamente mostrar ali qual é a informação, o trauma 1208 ali, que está fazendo com que ela faça essas escolhas de trazer entregadores do universo na forma de relacionamento, para que então ela ficasse sozinha. Quando ela retorna do passeio que ela fez na rua, ali perto de Copacabana, ela me relata que ela vê uma estátua de um soldado de guerra, baleado, morto em guerra, e então um navio no mar desses de guerra com algumas bandeirinhas. Para mim ficou muito claro ali que a morte então traria para ela a possibilidade dela voltar à vida. Então a gente faz ali o processo de destruir, descriar todos os lugares que ela escolhe, então que o marido morra para que ela possa ter vida. Todos os lugares que as crenças religiosas estão ali como uma limitação na vida dela, uma vez que ela pode sim, ela como um ser livre, pode se relacionar sem nenhuma culpa, né? Ela não precisa então que o ex-marido morra para que ela possa ter um novo relacionamento. Mas eu percebi que quando a gente foi fazendo o processo de destruir, descriar esses lugares, não ficava leve no corpo dela e nem no meu. Era como se tivesse algo ainda oculto. Então eu percebi que como ela recebia muito da morte sem nenhum ponto de vista, escolhi então ali, propus para ela ali na classe mesmo, que a gente baixasse todas as barreiras e recebesse da morte para ter clareza. E foi exatamente o que a gente fez. Logo em seguida, ela me fala que durante um bom tempo ela trabalhou a questão do divórcio energético com o pai, que havia morrido com 60 anos, do qual foi muito difícil para ela receber deste lugar. Quando isto vem à tona, quando ela fala isso, eu recebo no exato momento uma mensagem no meu telefone do meu irmão, me avisando que uma aluna aqui da cidade onde eu moro havia naquele momento perdido o marido. Então fica muito claro a energia da morte. Era ali a contribuição, naquele exato momento, para mostrar que estávamos no caminho certo. Este marido que ela precisava ali trabalhar para se desvencilhar, para então seguir a vida dela, era na verdade apenas um motoboy, um entregador do universo, para validar o ponto de vista que ela não poderia se relacionar. A sombra era o pai, ela ainda estava casada com o pai. Então eu comecei a trabalhar isso, a ela receber deste lugar onde ela achava que estava resolvido, quando na verdade não estava.
Ela ia ter 300 maridos, 300 namorados, escolher, né, que todos eles morressem, que não ia sair a informação. A questão era o pai, era receber da escolha do pai de desencarnar. Ela me relata, então, que teve na família, as pessoas morriam com muita idade, 100 anos, 90 anos, e o pai ter morrido aos 62 gerava nela raiva. Ela até aquele momento não tinha recebido da escolha do pai dela de desencarnar. Era o amor ali como um implante de extrator, né? Esta realidade ainda tem muita dificuldade de entender o que é o amor, de respeitar as escolhas dos outros, né? De compartilhar apenas, receber e compartilhar, mas não aprisionar, não limitar. E o que estava acontecendo ali era um equívoco quanto ao amor. O amor naquela menina, o amor pelo pai, ali era o implante de extrator que impedia então que ela expandisse, deu zilhões de vezes mais a vida dela, que expandisse as criações dela e recebesse da mulher. Por isso ela estava numa classe de facelift, para destruir e descriar todos os lugares que ela ainda não tinha se empoderado como mulher, que ela não conseguia criar os relacionamentos na vida dela. O pai era a chave, o amor ao pai com uma forma equivocada. Um amor que não permitia, né, ao pai a escolha de desencarnar. Eu lembrei também que um dia antes, na classe de barras, eu facilitei uma menina que estava na culpa pela morte do pai. Ela foi a responsável numa UTI pela internação do pai. O pai estava em coma, então ela assinou ali se responsabilizando por ele. Ele veio a desencarnar e ela não criou mais nada na vida dela a partir daquele momento. Eu me via na frente dela, porque em alguns lugares eu me senti também culpada pela morte do meu pai. Eu fiquei exatamente os últimos 15 dias visitando. Era aquele familiar, então, que ia na horário da visita, que meu pai estava em coma, né? Que ele estava ali inconsciente. Eu era que ficava no hospital, eu cuidei de tudo, eu fui a responsável, eu providenciei o enterro e tudo mais. Então eu percebi que quando isso aconteceu, eu também piorei muito o meu estado de saúde. E dali pra frente, eu me vi em muitos lugares copiando o estado de saúde dele. Eu percebi isso na menina na classe de barras, né? Era como se fosse um espelho meu. Um dia antes já tinha percebido ali o amor como um implante de extrator, né? A culpa, não receber daquele lugar e se culpar pela morte dele. Então, as duas estavam ali parando as suas vidas por conta de não receber da escolha dos pais de desencarnar. Quando vem à tona receber da morte, então eu começo a facilitar as pessoas e eu pergunto: alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? As pessoas começam então a ter clareza sobre os lugares onde a morte era ali a sombra, né? Que estava impedindo então que os traumas viessem à tona, que a gente conseguisse colocar luz sobre a sombra e libertar aquela turma. Vocês lembram da menina, das duas meninas, uma de 26 e uma de 62, que estavam escolhendo desmontar e envelhecer o corpo? Nesse exato momento, a menina de 26 tem clareza. Era o amor ao pai. O amor dela era tão grande pelo pai que ela não se relacionava com ninguém, porque ninguém chegava aos pés do pai. E ela lembrou, em alguma época, quando ela era bem jovem, ela escolheu desencarnar antes do pai para não perder o pai, para não passar pela dor de perder o pai. Então ela lembrou que todos os seus heróis, eles eram jovens e que morreram aos 27 anos. Lembrou inclusive de uma música da Legião Urbana onde dizia: é tão estranho, os bons morrem jovem. Lembrou então do vocalista do Nirvana, que morreu com 27 anos. Lembrou de Amy House, que morreu aos 27 anos. Então, os seus heróis ficaram registrados no inconsciente como a morte aos 27. E ela, de uma forma inconsciente, escolhe então morrer antes do pai para não perder o pai. Ela está com 26 anos e o corpo começou, então, em pouco tempo, a desmoronar e a envelhecer. Ela tem a clareza e entra em choque na classe porque ela teve a clareza real de que estava escolhendo envelhecer o corpo, adoecer o corpo para que desencarnasse aos 27. Vocês lembram que ela fez dupla com uma mulher de 62 que também escolhia desmontar o corpo? Esta mulher me relata que perdeu um filho com 27 anos. Exatamente a idade que a menina de 26 anos tinha escolhido de forma inconsciente também desencarnar. Essa mulher me relata que quando ela perdeu o filho, de uma forma
praticamente consciente. Ela se coloca um limite de 60 anos. Era quando os outros filhos já estariam crescidos, encaminhados na vida. Então ela poderia envelhecer, desmoronar o corpo e morrer. Era uma escolha. Ali, as mulheres tendo clareza que o que estava acontecendo na vida delas era uma escolha. Recebemos da morte para ter clareza. E o mais curioso foi que eu fiquei na pergunta sobre esta menina aqui na minha cidade, que havia então acabado de perder o esposo. É minha aluna, uma aluna querida. E a primeira coisa que ela me pergunta é: eu não entendo o que aconteceu. O porquê isso aconteceu ali, naquele mesmo espaço da limitação de não receber deste lugar, de não receber da escolha. Eu tive clareza total da escolha dele. Porque um tempo atrás eu atendi o esposo dela na minha casa. Ele era depressivo, tinha somatizado muitas coisas no corpo para então ter aí o ganho secundário de morrer, que era o que ele procurava. E quando eu fiz a sessão de barras com ele, a gente ficou 6 horas conversando na minha casa. E eu tive clareza total de que era uma escolha. Eu vi ali na minha frente um espelho de um suicida. Conversei muito com ele sobre isso. Relatei para ele tudo o que aconteceu na minha vida. Fui trabalhando então para que ele abrisse os olhos e esperei que ele voltasse para fazer a sessão de barras. Ele nunca voltou. Ela seguiu fazendo as sessões, ela foi para uma classe comigo e para mim foi muito claro a escolha dele de permanecer na inconsciência para caminhar então para o objetivo que ele queria, que era morrer. Quando eu conversei com ele durante 6 horas, eu tive a nítida impressão de estar conversando com um pastor. Ele era muito religioso e ela sempre me colocou isso, inclusive na classe de barras, ela compartilhou com os colegas a dificuldade que tinha até de assistir as palestras do professor Hélio Couto, de estudar sobre as ferramentas, de explicar para ele como funcionaria então uma classe de barras, pela resistência dele com a igreja. E eu me lembrei de uma palestra do professor Hélio Couto que ele fala: e se expandir a sua consciência depender de você perder o seu emprego, de você perder o seu relacionamento, de você largar a sua igreja, né? Ele durante tanto tempo pregou uma palavra que talvez ali, se ele abrisse os olhos, ele teria que virar as costas para aquilo. Lembrei de um grande amigo amado, que eu já falei dele para vocês aqui nos vídeos anteriores. No vídeo Não é Necessário Pedir Nada para Deus, eu falo de um amigo que sofreu um acidente, ficou numa cadeira de rodas. Ele é evangélico e ele disse para mim dentro da minha casa: se não for para levantar dessa cadeira dentro de uma igreja, eu prefiro não levantar. É como se eles traíssem Deus, se eles fossem abrir os olhos, expandir a consciência em algum outro lugar que não fosse dentro de uma igreja. E o esposo desta aluna estava neste lugar. Aí eu lembrei da crença religiosa que limitou a aluna do início da classe. Eu me lembrei que a paciente que eu atendi antes de ir para a classe do Rio veio no dia de Corpus Christi, a pomba, o Espírito Santo. Então eu pedi para uma aluna que estava dentro da classe, uma aluna que trabalha, ela é católica, trabalha e tem várias atividades dentro da igreja. Eu olhei nos olhos dela e disse: eu jamais vou pedir para você sair da sua igreja. Você nunca vai ouvir isso dentro de uma classe, mas seja a contribuição lá dentro, para que esses equívocos que você está vendo aqui jamais aconteçam, né? Para que a gente possa ir destruindo e descriando essas crenças, esses lugares do medo, da culpa, né? O lugar, ele tem que ser um lugar que vai te libertar. Lembra? A palavra liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Um lugar que te aprisiona, um lugar que te limita. Não é um lugar que você deve ficar, né? Então seja ali a real contribuição na palavra de Deus e comece então a fazer um trabalho para destruir e descriar esses lugares. Foi um presente tê-la na minha classe. Morgana amada, você é um presente e seja a contribuição, né? Aí dentro da sua igreja, na sua comunidade. Então eu percebi de uma forma muito evidente várias pessoas ali que precisavam receber destas energias e dessas consciências, receber desses lugares difíceis de receber, né?
como que uma esposa vai receber da morte de um marido, né? Este lugar é um lugar difícil, gente. O lugar da morte é um lugar difícil. Foi difícil para mim receber do meu pai, foi difícil das alunas que eu facilitei receberem da morte dos seus pais. Estava sendo difícil para uma amiga cogitar ali a perda do pai, então ela prefere até desencarnar antes do que sofrer a perda do pai. Estava difícil ali para uma mãe receber da perda de um filho. Este lugar, nesta realidade, ainda é o mais difícil de receber. Eu aprendi com o Gary Douglas, fundador do Axis Consciousness, que estar na permissão de receber tudo é o caminho para unificação com tudo, né? Todos os lugares do qual você evita, todos os lugares que você escolhe por separação, te separa da unidade, né? Te afasta desse fluxo com o todo, te afasta de se reconhecer como um ser de unidade. E como receber de um lugar como esse ainda é o lugar mais difícil. A gente está caminhando, conforme a gente vai expandindo a consciência, nós vamos nos reconhecendo, vamos lembrando que morte não existe. Seu corpo, ele está dentro de você. Seu corpo é uma criação sua e não o contrário. Não é um espírito que entra num corpo como foi nos ensinado, e sim um espírito que escolhe ter um corpo, né? Que então acontece ali o colapso de função de onda de escolher ter um corpo. Seu corpo está dentro de você. Se imagine como uma grande onda que tem um corpo dentro, um átomo gigante, né? Então é uma escolha ter um corpo. Você perde o corpo e continua existindo, mas ainda é difícil, né? A gente receber deste lugar e lidar com a saudade de quem se foi. Mas uma coisa eu aprendi, até o momento, não é? A gente tá aí evoluindo, a gente tá aí crescendo, mas eu aprendi que um dos lugares que a gente começa a ir destruindo as nossas prisões é lembrar que foi uma escolha. Então, eu disse exatamente isso para minha aluna, lá ainda no Rio de Janeiro, falando com ela pelo telefone. Eu tenho a clareza total de que foi uma escolha dele. E não se culpe dele não ter procurado mais, não se culpe dele não ter procurado fazer o caminho das palestras, dele procurar correr as suas barras e destruindo e descriando todos os lugares onde ele acreditava na doença, onde ele achava que ele era vítima do universo, porque se ele abrisse os olhos e se ele expandisse a consciência, ele teria que ir contra uma palavra que ele pregou a vida inteira. Então respeite a escolha dele. O grande amor é este amor que respeita a escolha do outro, que aceita. Muitas das nossas escolhas são inconscientes e os nossos amados também têm ali um sistema de crença, têm todos os traumas e estão acreditando que estão escolhendo, quando na verdade quem está escolhendo é o inconsciente. Mas nos cabe, né, entender que cada um tem o seu tempo de abrir os olhos. Então, hoje, o que podemos fazer é entender que a morte é uma escolha. Mas se você não receber desse lugar, se você não olhar para isso, você não consegue colocar luz ali. Esta turma do Rio estava parada na sombra de não receber da morte. Conforme foi passando os dias, eu fui recebendo N relatos. E hoje, ainda pela manhã, eu recebo então o relato de mais uma aluna que identifica na própria prima um casamento energético ainda com o pai. Ela tinha e tem ainda muitas resistências com a mãe, né? Brigando pela atenção do pai. E fica muito claro para ela que mesmo desencarnado, ela ainda está casada com o pai. Então, esta minha aluna consegue ali, depois dessa classe, ser a contribuição, levar clareza, então, para ser a contribuição para libertar a prima, né? Então, cada vez que a gente recebe, gente, cada vez que um recebe, 350 mil pessoas emaranhadas vão recebendo. Então, eu escolhi trazer aqui pro YouTube. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu não tinha como deixar isso lá no Instagram e tentar resumir de uma forma muito rápida. Eu precisava de um espaço maior para poder falar, porque foi muita consciência, né? Então, escolhi deixar registrado aqui no YouTube para que possa, então, ser contribuição para todas as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão emaranhadas, então, com esses alunos, porque eu tenho certeza que mais pessoas serão libertas através desse vídeo.
tá bom? Muito obrigada a quem dedicou mais de meia hora do seu dia para ouvir esse vídeo. Muito obrigada. Um beijo.